Olá pessoal, boa tarde. Nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de validação de diplomas e profissões na União Europeia, mais especificamente com relação à Itália. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma diferenciação no que diz respeito a essas profissões. Existem profissões regulamentadas e profissões não regulamentadas. As profissões não regulamentadas são aquelas que não são geridas por um órgão, por um conselho. Tá? E as regulamentadas, por outro lado, são aquelas que são geridas por um órgão ou por um conselho, por exemplo, o Conselho de Medicina, Conselho de Química, por exemplo, arquitetura, o direito. Todas essas profissões são consideradas profissões regulamentadas. Logo, você, para poder exercer a profissão naquele país legalmente, não basta ter um emprego ou ter o aval do seu empregador. Você precisa ter a autorização deste conselho, exatamente como acontece no Brasil. A validação profissional, ela tem três funções, três principais objetivos. E a depender do seu objetivo, você deve escolher o caminho mais adequado. Então, você pode buscar validar a sua profissão para fins de estudo, ou seja, de dar continuidade ao seu estudo acadêmico, a uma carreira acadêmica. E aí, para isso, você vai precisar da autorização de um vai seguir um procedimento de uma universidade escolhida por você. Ou então você vai fazer esse pedido de reconhecimento para que você possa exercer essa profissão legalmente no país para onde você quer ir, vamos dizer a Itália. E aí, no caso das profissões regulamentadas, você deve se dirigir ao órgão competente para tanto. No caso, por exemplo, da medicina, o Ministério da Saúde. Ou então você pode requerer o reconhecimento de uma profissão para fins de migração laboral. Esse conceito de migração laboral, ele é muito utilizado nas diretivas europeias para falar a respeito de um dos projetos da União Europeia de facilitar a migração e o transloco de profissionais, de preferência altamente qualificados, dentro do território europeu. Não só entre os países da União, mas também de países terceiros, como é o caso do Brasil. Essa proposta da migração laboral, ela vem de uma noção do seguinte fato, de que a população europeia ela tem envelhecido e, infelizmente, existe um gap muito grande entre as demandas por profissionais qualificados e a quantidade de pessoas que se candidatam para essas vagas, ou seja, tem muito mais vagas para profissionais qualificados do que pessoas que estão procurando por essas vagas. Uma das propostas, um dos planos da União Europeia é exatamente facilitar e melhorar a busca por esses profissionais altamente qualificados e facilitar a entrada deles no mercado europeu, para poder cumprir com essa demanda. Para isso, existem diversas diretivas da União Europeia e várias propostas da União Europeia que tem como função facilitar essa migração. E a proposta de reconhecimento profissional para fins de migração laboral é uma dessas respostas da União Europeia para essa fragilidade que eles já identificaram, que é a falta de mão de obra qualificada. Bom, falando a respeito de cada uma dessas possibilidades, se a sua intenção for dar continuidade aos estudos em uma universidade italiana, o que você precisa fazer é validar o seu histórico acadêmico antes de pleitear uma vaga ou aprovação num curso de pós-graduação, de graduação, de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Esse é o caminho que ele serve única e exclusivamente para que você dê continuidade aos seus estudos. E neste primeiro momento, a gente não envolve os órgãos competentes no caso de profissões regulamentadas. Agora, se tiver como principal objetivo exercer a sua função na Itália, o que você precisa entender primeiro é: a sua profissão é uma profissão de livre exercício ou então uma profissão regulamentada? Você precisa do aval, do ok de um órgão legislador e fiscalizador daquela profissão. No caso da medicina, é uma profissão regulamentada. Logo, você precisaria, para poder exercer a sua função como médico legalmente no país, do ok do Ministério da Saúde. Existe um procedimento administrativo para que isso aconteça. Nesse procedimento, você vai juntar uma série de documentos, dentre eles
o seu histórico escolar, por exemplo, da sua graduação, de eventuais pós-graduações, todos os comprovantes que você tiver de residências médicas, que comprovem mesmo, toda a documentação que comprove o seu histórico e a sua capacidade de exercer aquela profissão em sua plenitude. O pedido, ele é depositado no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde, ele vai avaliando essa documentação, dá para você o reconhecimento da sua profissão ou não. O rol de documentos requeridos obrigatórios é um rol taxativo, ou seja, você tem uma lista de documentos que você tem que apresentar, você é obrigado a apresentar se você quiser essa aprovação. Mas, é claro, esse rol ele não é exaustivo, ou seja, você pode apresentar outros documentos ou outros comprovantes que você acredita que podem te ajudar a conseguir essa aprovação, tá? Tendo em vista essa proposta da União Europeia de importar profissionais altamente qualificados, a União Europeia permitiu e criou a possibilidade dos Estados-membros emitirem um cartão azul. O cartão azul é uma espécie de visto de trabalho para profissionais altamente qualificados. Como funciona isso? Existe uma lista, um monte de requisitos, vários requisitos que você precisa preencher se você quiser requerer ou pleitear este cartão azul. O cartão azul, ele tem como objetivo permitir que os Estados-membros da União Europeia contratem profissionais de países terceiros, como é o caso do Brasil com relação aos Estados da União Europeia, de profissionais altamente qualificados. A classificação para profissional altamente qualificado são aquelas pessoas que exercem funções que exigem deste profissional um estudo muito específico. Existe um quadro comum europeu que define os níveis de qualificação de um profissional. E o nível de qualificação requerido para que você pleiteie um cartão cidadão, um cartão azul, são os níveis 6, 7 e 8. Os níveis de qualificação 6, 7 e 8 são aqueles níveis nos quais o profissional ele já tem autonomia. No nível 6, autonomia para desenvolver e solucionar problemas que podem ser esperados ou não esperados, ou seja, ter competência para resolver com autonomia problemas e questões dentro da sua área de conhecimento com absoluta autonomia. O nível 8, para vocês terem uma noção, que é o último nível de qualificação desse profissional, ou seja, um nível mais alto nesse quadro, é um nível daquele profissional que ele tem conhecimento e domínio de conhecimento científico e que ele não apenas domina todas as técnicas da prática e da teoria para a solução de problemas dentro da área de conhecimento, como ele também desenvolve novas técnicas e é uma referência dentro do meio científico daquela área de estudo. E ele também deve ter competências para propor novas soluções e novos métodos de solução de problemas. Ou seja, estamos falando de profissionais que exercem dentro do seu meio de atuação um trabalho muito específico. É necessário também que no pedido desse visto, desse cartão azul, você tenha uma proposta de trabalho vinculada e que ela esteja dentro das suas capacidades de trabalho, ou seja, necessariamente precisa ser para desenvolver aquela função para a qual você é qualificado. E este trabalho também, você precisa ficar nele pelos primeiros 12 meses. Os benefícios deste cartão cidadão é que você, tanto a pessoa que conseguiu o cartão cidadão, quanto os seus parentes de primeiro grau, ou seja, a sua família, tem direito de livre circulação no espaço comum europeu. Ou seja, essas pessoas usufruem do benefício de livre circulação como qualquer outro cidadão europeu ou pessoas que têm o permesso de soggiorno, isso falando no caso da Itália, por serem parentes de um cidadão italiano. Essas pessoas também têm a livre circulação para motivos de viagem ou de trabalho. Então, se no final deste prazo mínimo de 1 ano que você ficou naquele emprego que te concedeu o cartão cidadão, o cartão azul, você teria direito de conseguir ou buscar outras vagas e colocações dentro do mercado de trabalho em outros estados da União Europeia.
Se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta aqui pra gente saber qual é o assunto que te interessa, qual a sua dúvida, e a gente vai buscar responder essas perguntas nos próximos vídeos, onde a gente vai tratar mais dos detalhes de todo esse assunto. Esse vídeo é só um início. Eu tentei pincelar os principais tópicos a respeito desse assunto, que é uma área muito vasta de pesquisa e envolve diversas diretrizes da União Europeia que estão sempre sendo atualizadas. Então é importante a gente se manter por dentro de todos esses assuntos e todas essas propostas e caminhos que a União Europeia busca para trazer novos profissionais, elas são atualizadas de acordo com a necessidade do mercado europeu. Bom, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar. Obrigada por assistir a gente.